Você deve ter ouvido dizer que casamento é a união de dois bons perdoadores e de fato é. Por quê? Porque envolve emoção, envolve finanças, envolve filhos, envolve parentes, enfim. É muita coisa que precisa ser alinhada para que funcione mesmo. Agora imagina se dois rolos compressores ou duas tartarugas ou duas conchas ou dois vulcões se casem. A probabilidade de dar errado é muito grande. Por quê? Porque não vai ter equilíbrio, não tem o oposto ali para dar aquela amenizada na situação. Então o capítulo 17 fala exatamente a respeito disso. Bora dar uma pincelada? Combinações e limitações pessoais. Então ele fala que o casamento é a união definitiva das limitações pessoais de dois parceiros. Quando me casei com Susan, também me casei com as limitações pessoais dela e ela casou com as minhas. E tanto eu quanto Susan, se tivéssemos problemas e falta de controle, provavelmente estaríamos em maus lençóis. Então ele fala que Susan é equilibrada, então ela amenizava aquele problema que ele tinha de ser muito controlador, de ser muito agressivo, assim, né, de querer tomar a liderança à frente de tudo, de ser às vezes bravo e explosivo. Então Susan dava aquele, né? E daí ele conta dois casos interessantes. Primeiro foi um cara de Wall Street que ele era agressivo, só que ao mesmo tempo ele tinha uma personalidade a qual era da simpatia. Então o que acontecia? Ele tinha competitividade, né? A agressão também gera uma competitividade, mas ele tinha talento social. Por isso ele aplicou centenas de golpes, principalmente em idosos e idosas. A maioria era idosas. Por quê? Porque ele tinha aquele traquejo social, aquela conversa, né, doce, levava todo mundo no papo. Daí ele conta também a história de um cara que era vulcão com rápido no gatilho, quer dizer, uma combinação muito ruim. Que Tyson, lembrando, tinha essa combinação de vulcão e rápido no gatilho. Então a pessoa assim, ela manifesta raiva, impaciência, gritos, críticas, sarcasmo, ela sai violenta de uma discussão, ela afronta, insulta e às vezes parte para agressão física mesmo. E olha só, Mike disse o seguinte numa entrevista: para entrar no ringue e lutar profissionalmente, preciso me transformar em outra pessoa. E eu não gosto dessa pessoa e nunca mais quero me transformar nela. Então veja, ele fez uma reflexão profunda de todos os anos ali do boxe e o tipo de pessoa que ele era, ele não queria mais voltar para aquele lugar. Daí Dr. Flipe diz: torço para que ele melhore cada dia mais. Então, quais ações uma pessoa assim tem que tomar? Primeiro, ela precisa ficar quieta, ó, bico fechado. Por quê? Porque geralmente a pessoa costuma ter mais desentendimentos com alguém que é da mesma, que também manifesta falta de controle ou que tem emoções afloradas. Evitar discussão, porque você sabe que você não vai conseguir se controlar. Então ele diz assim: basta apenas traçar um plano, aprenda a interromper o conflito, a dar uma volta, se acalmar um instante, parar de falar e pensar no seguinte: qual é o meu objetivo no momento? Então assim, se o seu objetivo for magoar outra pessoa, verbal ou fisicamente, então você pode continuar que você vai conseguir. Mas provavelmente não é isso que você quer. Então dá uma voltinha, espera a poeira baixar, sabe? Espera o nervoso passar, daí você volta. Faça um pedido sincero de desculpas e dessa forma você vai amenizar a situação. Então ele diz: o resultado é garantido e fará de você uma pessoa melhor. E se você seguir esses passos, também não vai haver rejeição. Por quê?
Quando a pessoa é explosiva, todo mundo já fica meio assim, né? Porque sabe que a qualquer momento o pavio vai estourar. Daí ele fala também a respeito das pessoas que são ostra com docinho de coco. É uma combinação muito perigosa para a pessoa. Por quê? Porque a pessoa é muito carinhosa, atenciosa, ela cuida dos demais, só que ela tem autoconfiança muito baixa. O que acontece? As pessoas tiram proveito. Geralmente a pessoa tem dificuldade em dizer não. Então o que acontece? Se você trabalha com uma pessoa que é folgada, ela sempre vai pedir para você fazer coisas além daquilo que é a sua obrigação, porque sabe que você não vai ter coragem de falar não, por exemplo. Ou vai sempre te pedir algo emprestado, não vai devolver, porque sabe que você não vai ter coragem de pedir de volta. Também diz que a mãe, que é esse tipo de personalidade, docinho de coco com ostra, ela se vê na obrigação de fazer todas as tarefas domésticas, ela não sabe delegar. Daí o que acontece? Ela acaba infeliz, porque ela fica exausta, porque ali não tem equilíbrio. E daí ela se sente também não valorizada. Então veja só como tudo isso é grave. Daí qual ação uma pessoa com essa característica tem que tomar? Bom, primeiro precisa melhorar a autoconfiança. Então perceber que a imagem que faz de si própria não é completa. Quando sua autoconfiança está baixa, você perceberá uma tendência a enfatizar os aspectos negativos de sua vida ao invés dos positivos. E o mais provável é que você tenha deixado de perceber os aspectos positivos da vida porque sua visão está obstruída pelos pontos negativos que saltam aos olhos. Lembra a história de enxergar por uma lente embaçada? Você só vai enxergar seus defeitos e jamais as suas qualidades. Então o que você deve fazer? Escreva suas qualidades, deixe num lugar de destaque, ou na porta de um armário, na porta da geladeira, ou num espelho, um lugar que constantemente você vá ler. Nas crianças é possível ver a autoconfiança se desenvolvendo. Por exemplo, o menino, ele atira uma pedra longe e daí ele acha que aquela distância não é legal, daí ele procura atirar mais longe. Quando ele consegue, ele festeja aquilo, ele comemora. Os adultos geralmente agem assim também. Por quê? Porque quando nós percebemos que executamos uma tarefa bem feita, a nossa confiança também aumenta. Então quer dizer, o segredo é trabalhar a nossa autoconfiança. Não deixe que os aspectos negativos de sua vida o atormentem a ponto de impedir que você reconheça seus talentos. Agora, e quanto à combinação rolo compressor com vulcão? Então, é uma combinação quase sempre explosiva. As pessoas assim tendem a atropelar todos à sua volta, causando danos. E se essas limitações forem muito intensas, não basta que a pessoa domine as demais, ela precisa praticamente destruir as pessoas que estão à sua volta. Daí ele conta o caso de um colega do sócio dele, que eles foram visitar no final de semana. Daí chegou lá no rancho do amigo, ele já estava gritando, esbravejando com os filhos, nem foi recebê-los, nem cumprimentou, ele não conhecia o Flipe, não foi se apresentar, ignorou, porque o foco dele era acabar com os filhos, humilhá-los. Daí eles entraram, a esposa estava preparando o almoço, ele falou que foi uma das melhores refeições que ele havia feito, só que o cara, lógico que não reconhecia o esforço da esposa, e xingava, humilhava ela também. E quantos casos a gente vê assim? Ele conta que foram para o lago pescar e ele se divertiu muito com os filhos desse homem, que eram crianças adoráveis, crianças inteligentes, crianças muito educadas. Mas o pai, lógico que não reconhecia isso. Por quê? Porque ele só sabia xingar todo mundo. E daí Flipe chegou à seguinte conclusão: como ele tinha esse tipo de tratamento no trabalho, ele não era reconhecido e era humilhado, ele descontava na esposa e nos filhos. E ainda diz
torço para que ele mude, porque senão não vai ter como a esposa segurar por muito tempo essa situação, ela vai acabar se cansando. Então, assim, nesse caso, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que desejar ter autocontrole, ela tem que desejar se monitorar sempre. Quando ela perceber isso, ela tem que pedir desculpas, tanto à sua equipe quanto para a sua família. Mas não é dizer um simples sinto muito, mas é formular uma pergunta que faça a outra pessoa se expressar, sabe? Que a pessoa também possa falar, olha, realmente você me ofendeu, eu me senti assim, assim, assado, e eu não quero mais que isso se repita. E você ter humildade para perceber que de fato passou dos limites. Fazendo isso, você vai conseguir amenizar esse seu traço também de vulcão e rolo compressor, certo? Agora, e se você for a provas de balas e uma tartaruga ao mesmo tempo? Daí certamente isso também não vai funcionar. Por quê? Porque embora você tenha atitude, você se agarra à rotina, você se agarra a mudanças e você não quer mudar, mesmo que isso seja para o seu próprio bem. Ele conta o caso de uma mocinha que era uma cantora excelente. Ele foi dar palestra numa cidade e ia ter apresentação de vários jovens cantores. E essa moça tinha uma voz, né, excepcional. Só que assim, ela cantava de olhos fechados e durinha. Parecia uma estátua. Então ela não tinha presença de palco. Ela era pouco expressiva. Daí a produtora dela pede para Flávia conversar, né, dar uns conselhos. Ela fala, já cansei de falar. E ela não muda, ela é arrogante. Quem sabe com você, ela, né? Daí ele fala, lá vamos nós. Daí ele vê a apresentação da moça no ensaio e tal. Daí a moça acaba a apresentação, senta do lado dele e fala, eu amo essa música, ela é maravilhosa, o senhor não acha? Daí ele fala, nossa, é a deixa para eu entrar no assunto. Ele fala, a música é maravilhosa mesmo. Mas você já tentou cantar de olhos abertos, andar no palco enquanto você se apresenta, mexer os braços? Porque isso ia te dar uma presença de palco, você ia fazer muito mais sucesso, ia deixar as pessoas empolgadas, porque a sua voz é divina, é linda. Daí ela falou assim para ele, sempre funcionou assim, eu sou desse jeito, a minha voz é maravilhosa, eu não acho que eu precise mudar. Daí ele falou assim, nossa, eu levei uma voadora no meio do peito. Quer dizer que ao mesmo tempo a pessoa tem todo esse talento, ela é grossa de um tanto, né, completamente a provas de balas mesmo. Daí o que aconteceu? Todo mundo subiu para fazer a apresentação, as pessoas se empolgavam com a apresentação dos outros jovens, dançavam e ficavam em pé e batiam palma. A hora que ela foi se apresentar, todo mundo resolveu ir tomar água. Por quê? Porque embora a voz dela fosse muito boa, era muito entediante ver uma pessoa sem presença de palco, cantar com os olhos fechados e ali parada feita uma estátua. Então, embora ela fosse muito talentosa, o fato dela não acatar conselhos, não ter humildade para acatar conselhos, acabou com a carreira dela que mal havia começado. Quais atitudes uma pessoa assim teria que tomar? Primeiro, é estar disposta a receber opiniões sinceras, é estar disposta a escutar coisas que talvez você não queira, que seja doloroso, e é estar disposto a receber um choque de realidade, que a pessoa nem sempre vai usar de calma para conversar com você, principalmente se você for uma criatura arrogante. Se estiver disposto a acatar os conselhos e a fazer pequenas mudanças, você vai se tornar melhor, até deixar de ser completamente a provas de bala, você vai diminuir esse problema. Agora, e quanto ao crítico catatônico? O que acontece assim, ó,
O crítico, lógico, nada para ele tá bom, nenhuma pessoa é legal ou boa o suficiente. Geralmente ele não está satisfeito com o emprego, mas o que acontece? Ele fica ali 20, 30, 40 anos reclamando, mas ele é catatônico, ele é morno, então ele não tem atitude, ele não faz nada para mudar ou para fazer alguma coisa que ele gosta ou empreender. Ele prefere ficar ali, sabe? Reclamando de si, reclamando do trabalho, reclamando dos outros, mas não se mexe. Então, quais as atitudes que uma pessoa assim pode tomar? Primeiro, pensar o quanto ela causa de mágoa, porque a negatividade dela magoa as outras pessoas. E geralmente as pessoas tratam mal as crianças, porque as crianças são bem espontâneas, elas são alegres. É uma pessoa que é só crítica e morna, ela fica irritada com crianças. E não é legal a gente ver isso, de forma alguma. Então, assim, geralmente uma pessoa que é crítica e catatônica acaba afogada em sua própria fonte inesgotável de problema. Quais ações ela precisa tomar? Primeiro é querer mudança, desejar isso. Daí se perguntar, você realmente se sente feliz por ser assim? Ou as pessoas que estão à sua volta se sentem felizes com a sua companhia? Em segundo lugar é pedir desculpas de forma sincera. Em caso catatônico, costuma dizer a todos o que devem fazer, mas ele próprio não faz nada. Aquela pessoa que só sabe mandar, sabe? Mas ela não tem coragem de lavar uma louça, de ajudar a cuidar de um filho, de ajudar num projeto. Ou se ela ajuda, ela não termina o que ela faz, sabe? Ela deixa tudo pela metade. Ou se termina, termina atrasado. Então, escolha algo que você aprecie e faça você mesmo. Você se surpreenderá ao sentir a diferença. Por quê? Porque quando nós fazemos algo que gostamos e fazemos de forma completa e com dedicação, a gente sente orgulho de si próprio. A vida é sua e você deve tomar a iniciativa. Se precisa de ajuda para começar, dê alguns telefonemas até achar algum lugar que aprecie seu talento. Acredite, há muita coisa para se fazer neste mundo. Escolha uma e você aprenderá a se realizar. Você pode fazer a diferença, porém, a primeira diferença que precisa fazer é em si mesmo. Esse é um ótimo ponto de partida. E você nem precisa sair de casa para dar início a esse projeto. Bom, né? Flype de fato é um espetáculo. Mas conta, você consegue identificar algum conjunto de limitação fatal em você? Se você identificou, então aqui estão os conselhos perfeitos para que você possa dar pequenos passos em direção a uma mudança. E é isso. Beijo, fica com Deus, até o capítulo 18.